Olá, aluno e aluna, tudo bem com você? Comigo está tudo muito ótimo. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Estou aqui para ministrar a todos vocês uma videoaula do componente curricular que é Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na terceira série do ensino médio. E qual será o tema desta nossa videoaula, professor? Então vamos visualizar em tela. Hoje nós vamos tratar a respeito da concentração e também da distribuição de renda, que acabam refletindo em um forte problema social. Aliás, acaba correspondendo, em certa medida, à origem da desigualdade social, essa questão da concentração e essa questão da distribuição de renda. Então vamos analisar os conceitos pelo fato de serem conceitos bem próximos. Nós temos aí a perguntinha e vamos analisar a resposta. O que é concentração de renda? É definida como a distribuição desigual de renda por unidade residencial ou indivíduo entre os diferentes participantes de uma economia. Nós temos que levar em consideração que, na realidade social, nós podemos encontrar duas formas de desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico, ele acaba levando em consideração toda a riqueza que é produzida em uma determinada sociedade, no caso, em um determinado país. A outra forma de desenvolvimento acaba correspondendo ao desenvolvimento social, ou seja, como que as pessoas vivem? Será que as pessoas que são membros, que estão inseridas em um determinado contexto social, possuem condições dignas de vida? Através deste conteúdo, nós vamos perceber que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social não caminham, digamos assim, de mãos dadas, ou seja, um não é sinônimo de outro. O país ele pode desenvolver-se economicamente, o país ele pode tornar-se cada vez mais rico, mas paralelo a isso, e o que eu vou pontuar agora a vocês é muito recorrente. O país cresce economicamente, mas em compensação ocorre um empobrecimento da população. O número de pessoas pobres, o número de pessoas de baixa renda ou o número de pessoas que não possuem as condições dignas de vida tende cada vez mais a crescer. Isso acaba sendo reflexo de desigualdade social. Isso ocorre por quê? Primeiramente, nós vivemos em um mundo capitalista. O próprio capitalismo, a natureza, a gênese do capitalismo é o fato de ser uma sociedade alicerçada nas contradições sociais. Ou seja, nós vivemos em um modelo, em um tipo de sociedade em que nós necessitamos, aliás, que há a necessidade dessa dualidade. É necessário rico, é necessário pobre. É necessário aquela pessoa que se alimenta cotidianamente, mas também é necessário aquelas pessoas que passam fome todos os dias. É necessário que alguém more num bom bairro, tenha boas condições, mas em compensação o outro tem a sua casa, né? Tem a sua moradia, mas muitas das vezes em um bairro, digamos assim, que não possui as condições necessárias para proporcionar a esse cidadão, a essa cidadã, condições dignas de moradia. Então, caro aluno, basta você observar a sua realidade e você vai observar que existe justamente essas contradições. É como se nós pensássemos sempre assim: existe sempre um fator positivo, mas também existe sempre um fator negativo. Então, o capitalismo, ele acaba servindo-se dessa condição de desigualdade. Quando nós tratamos da concentração de renda, quando nós tratamos da produção da riqueza em uma determinada
determinada nação, em um determinado país. Nós também não podemos esquecer de uma informação de suma relevância. Essa riqueza produzida, ela acaba sendo restrita, ou seja, essa riqueza ela está com quem? Essa riqueza está justamente com aqueles e aquelas que são tidos e que são reconhecidos socialmente como a elite da sociedade, a classe alta. Como eu mencionei agora há pouco a todos vocês, a partir do momento que existe a concentração de renda, há a questão da desigualdade social. E muitas pessoas, a maior parcela da sociedade irá sofrer, será atingida pelas distintas formas de desigualdade social. Isso implica dizer o quê? Que essas pessoas, elas estão desprovidas, ou em outras palavras, elas estão à margem de uma condição financeira que é uma margem de condição financeira considerável para todas elas, ou seja, elas não possuem o poder econômico. Nós temos, volto a repetir, os desprovidos do poder econômico, mas também temos aqueles que são providos, que são abastados, que têm uma condição econômica muito confortável. Avançando, agora nós vamos entender o conceito de distribuição de renda. Acompanhem atentamente a leitura, visualizando a imagem, a projeção em que este conceito ele é apresentado. Temos a perguntinha: o que é distribuição de renda? Na economia, distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. Então percebam, a ideia de distribuição de renda se aproxima muito, é um tema próximo, obviamente, do tema concentração de renda. Então, há uma concentração de renda por uma classe majoritária, que dispõe do poder econômico. O conceito de distribuição de renda, ele chama atenção justamente a este fato. Ocorre uma concentração porque toda a riqueza produzida, ela é mal distribuída e isso acarreta justamente no que foi dito agora há pouco a todos vocês. Uma maior parcela da sociedade, ela fica desprovida à margem dessa riqueza produzida, ou seja, economicamente falando, essas pessoas, elas não conseguem visualizar, elas não conseguem ter muito acesso ao resultado do trabalho, do esforço, da inserção delas, do comportamento competitivo que elas têm, por exemplo, no mercado de trabalho, no sentido de que a condição produtiva em que ela está inserida proporcione a ela uma ascensão social, uma melhora nas suas condições de vida, enfim, uma melhora no seu poder econômico. Então, a maior parte da sociedade, acaba estando de lado no que diz respeito a essa questão. Em compensação, a classe majoritária, a classe alta, a elite, a burguesia, ela acaba, digamos assim, se provendo justamente da mão de obra dessa massa de trabalhadores, dessa maior parte da sociedade, porque se faz necessário no capitalismo a exploração do trabalhador para a produção de riqueza, temos que entender que a produção das mercadorias, o incentivo ao consumo das mercadorias, faz parte do processo de produção de riqueza no capitalismo. Mas não adianta só a produção e não adianta também só o consumo. A exploração do trabalhador, que acaba correspondendo ao processo de desvalorização do mesmo, também é uma forma de extrair vantagem econômica. Observem aí a teoria da mais-valia. Pesquisem a respeito da mais-valia, que não é uma informação nova para vocês. Então, isso também acaba sendo fonte de riqueza no que diz respeito a esse processo de desenvolvimento econômico e que é desigual quando nós levamos em consideração a questão de desenvolvimento social. Ou, em outras palavras, não são compatíveis, não caminham de mãos dadas, não são aglutinados, mas, ao contrário, são rigidamente separados. Enquanto se cresce economicamente,
na maioria das vezes, se empobrece economicamente. E aí a humanidade, a sociedade, ela começa a atravessar por uma série de mazelas sociais. Agora, com base em todas as considerações que eu acabei de apresentar a todos vocês, nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Acompanhe a leitura do enunciado e, posteriormente, a leitura das possibilidades de resposta. Vamos lá? A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Vamos identificar qual é a alternativa certa. Alternativa A. A pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região norte e nordeste do país. Alternativa B. Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiros, a questão da pobreza já foi superada, pois não há mais números significativos de pessoas em situação de pobreza. Alternativa C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha de pobreza. Alternativa D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. Diante dessas possibilidades de resposta, vamos verificar qual a alternativa correta? Observem agora o destaque. Estamos percebendo que a alternativa correta está expressa na letra C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Então prestem bem atenção, nós falamos de uma maneira bem recorrente em pessoas pobres. Observem a nomenclatura, pessoas abaixo da linha de pobreza. Isso quer dizer o quê? Que a pobreza ela vem tornando-se cada vez mais grave. Ou seja, a pobreza já é o reflexo de muita limitação, principalmente aos serviços como educação, saúde, a moradia e até mesmo a uma condição digna de vida por parte das pessoas. A partir do momento em que eu cito que há entre a população um número considerável de pessoas que é considerado abaixo da linha de pobreza, eu simplesmente estou identificando em que algumas dessas pessoas, elas não possuem sequer o básico para elas sobreviverem. Ou seja, a desigualdade social apresenta-se sobre essas pessoas de uma maneira mais grave, de uma forma mais acentuada, limitando ainda mais a condição de existência desses indivíduos. Caríssimos alunos e alunas, eu estou finalizando mais esta videoaula e eu recomendo a todos vocês, acessem a plataforma eduque.ac. Até a nossa próxima videoaula.